Professora Edeusa, hoje o tema da sua palestra é Cidadania Feminina. O que será tratado nesta palestra? Bem, nós vamos abordar uma trajetória da cidadania feminina através dos tempos, desde a antiguidade até os dias atuais. Falaremos um pouco também das grandes conquistas femininas. Vamos chamar a atenção para a importância da mulher no mercado de trabalho, na movimentação da economia, no crescimento econômico e as aspirações das mulheres, e abordar também, aproveitando que a temática cidadania é uma temática que vai acontecer durante esse ano inteiro aqui na universidade. Nós quisemos juntar o tema mulher com cidadania. Então nós vamos fazer uma abordagem bem objetiva, de forma pedagógica também. Os alunos são de vários períodos, eu acho interessante também ter um caráter pedagógico. E como você vê a iniciativa da Unigran Rio em promover um evento como este, neste dia que é tão importante, não só aqui no Brasil, mas como no mundo inteiro? Eu vejo como fundamental. Inclusive, nós temos a proposta, fazemos parte da inserção dos conhecimentos gerais em todos os currículos. Então, esse evento que traz essa coisa da formação geral, cidadania, eu acho fundamental, porque de nada adianta o aluno ele ter conhecimentos técnicos e não contextualizar. Então, a gente quer começar a fazer com que o aluno pense, com que ele reflita, com que ele critique, questione. Então, esse é só um início, né, para a gente começar a discutir com ele outras coisas além de técnica. Então, acho fundamental, importante, um passo e tanto importante na nossa história da Unigran Rio. Nós vamos dar continuidade com a palestra da professora Edeusa, e eu vou só acompanhar de uma hora e já volto rapidinho. Bom, boa noite. Eu agradeço a presença de todos. Quero agradecer em especial aos professores que trouxeram os alunos, disponibilizaram esse horário. Para quem não me conhece, eu sou a professora Edeusa, do curso de enfermagem, e agradeço a presença dos meus alunos. Estou vendo muitos homens aqui, sejam bem-vindos. Eu achei que tivessem menos, né? Mas sejam bem-vindos, parabéns a todos nós. Hoje é um dia especial para a gente, é um marco na história assim, da Unigran Rio, por conta de algumas novidades que vão acontecer esse ano. Nós conseguimos começar, dar início aos assuntos de formação geral, que serão inseridos em todos os cursos. Então, devagar, nós vamos conseguir inserir, já tem uma programação oficial, vocês vão começar a receber materiais a esse respeito. Vai haver uma mudança na abordagem de muitas disciplinas, vocês vão estar mais próximos desses assuntos que no início parece que não tem nada a ver conosco, mas tem tudo a ver. E aí hoje, especialmente, o nosso blog de formação geral está no ar. E aí vocês terão acesso a filmes, livros, os textos que os professores vão indicar. Vai ficar mais fácil para a gente se comunicar, tendo em vista que são muitos, não é? E mais especial por a gente juntou, né? A Sônia fez um convite para a Comissão de Formação Geral, da qual eu faço parte, para a gente unir esse Dia da Mulher à temática de cidadania, que é a nossa temática deste ano de 2012. Então a gente vai começar a falar de exclusão social nesses próximos 2 meses. Vocês vão ouvir o tempo todo falar disso, né? Até que isso se torne uma coisa natural para nós. Bem, falar de cidadania, eu fiquei até com inveja do Dom Mauro, né? A idade dele, com tanto projeto, com tanta vontade de fazer. Eu fiquei um pouco envergonhada de ter reclamado tanto hoje. Eu reclamei muito hoje, né? De algumas coisas, do tempo, enfim, eu fiquei um pouco envergonhada. A gente tão jovem, a gente, gostaram? Me incluí, né? Então, cidadania no feminino, na verdade, a palavra já é feminina. E aí, me chamar a atenção para... Eu vou começar com uma história que muitos conhecem. Eu não sei se todos sabem o significado do dia 8 de março, por que deu início a essa comemoração do Dia da Mulher no dia 8. Então, há um tempo atrás, a data está errada, é 1857, no dia 8 de março, em Nova York, numa fábrica têxtil. As mulheres que trabalhavam nessa fábrica fizeram um protesto. E então, a carga horária de trabalho nessa fábrica era absurda, 16 horas por dia. Nós tínhamos acabado de entrar
na era da Revolução Industrial, e aí havia mudanças incríveis na sociedade. Foi quando o trabalho tomou uma outra conotação, uma outra forma de fragmentação e de produtividade para atender uma demanda econômica. Então, é interessante a produção, e eram condições subhumanas. As mulheres ganhavam 1/3 do salário dos homens para fazer a mesma função. A propósito, esta semana nós temos um ganho, que é a equiparação salarial das mulheres em relação ao salário dos homens. Parece uma coisa incrível, mas ainda é diferente. Às vezes sutil e às vezes gritante. E essa semana está sendo votado exatamente este projeto, para que a gente não tenha mais essa diferença. E aí essas mulheres entraram em greve, fizeram esse protesto por condições justas. E aí, o que acontece? Isso foi reprimido, elas morreram, incendiaram a fábrica, e 130 tecelãs foram carbonizados nesse dia 8 de março. Uma história triste. E muito tempo depois, já em 1910, olha, 1857, 1910 anos depois, durante uma conferência na Dinamarca, ficou decidido que 8 de março passaria a ser o Dia Internacional da Mulher, só como uma homenagem às mulheres que morreram na fábrica em 1857. E aí, só no ano de 1975 é que a ONU, a Organização das Nações Unidas, oficializou através de um decreto, com o Dia Internacional da Mulher, com a Declaração dos Direitos da Mulher. Então demora, as coisas demoram mesmo, E aí é uma das poucas datas que não atende à demanda do consumo. Porque hoje a gente vive a ditadura do consumo, Nós, mulheres, somos mais vítimas por conta disso. A ditadura do consumo, a ditadura da beleza, o protótipo de beleza, vivo falando isso dos meus alunos, É aquela beleza estipulada, alta, magra, o cabelo tem que ser liso, tem que ser loiro, o olho tem que ser claro, e a gente vai querendo se inserir nesse protótipo, e às vezes nós somos tão diferentes, E quando a gente não consegue essa beleza, a gente fica triste, fica infeliz, fica frustrado, E eis que essa beleza já foi bem diferente, vocês sabiam disso? A mulher gordinha já foi a beleza, Porque correspondia a um conjunto social na época, um contexto social que era o quê? Quem tinha mais dinheiro podia ter acesso aos doces, não trabalhava tanto, Então, até hoje nós temos um resquício disso. Não existe mulher feia, existe mulher sem dinheiro. Sempre foi assim. As mulheres sempre puderam, quem podia comprar beleza, era mais bela. Ou seja, quem não trabalhava, quem comia muito doce, era um significado de poder aquisitivo. E hoje isso mudou, e a gente vai acompanhando, e a gente nunca vai estar satisfeito. E a ideia realmente é da gente nunca estar feliz com quem nós somos para poder consumir, Consumir tudo. Dom Mauro foi feliz quando ele falou, tudo é para não durar mesmo. Então quando você consegue alcançar aquele protótipo da beleza, que não chega perto, já não é mais assim não, o cabelo agora não é liso, é cacheado, E aí a gente vai atrás do cabelo cacheado, a gente está na ditadura da beleza, que é uma escravidão. A gente não tem direito de ter o cabelo que quer, Somos comandados por isso. E essa data, ela é uma data diferente, ela não é uma data que foi criada só para o comércio. É claro que o comércio se aproveita disso, Mas é uma data significativa, com essa história bem triste. E aí não tem como falar de cidadania feminina sem falar de cidadania. Por que não deveria ser necessário falar de cidadania feminina? Estamos brigando por cidadania feminina, é uma coisa inerente. Cidadania teria que ser para todos, A questão do gênero, por que a gente tem que estar sempre solicitando que a mulher negra, a mulher isso, a mulher aquilo, os deficientes, as crianças, os pobres tenham direito à cidadania? Cidadania é uma coisa para todos. E aí vamos lá na origem da palavra. Cidadania vem do latim, que quer dizer cidade, E aí, o conjunto de direitos e deveres ao qual o indivíduo está sujeito em relação à sociedade em que vive. Então, o conceito de cidadania está atrelado à cidade. Então, esse conceito, ele foi criado na Grécia, como quase toda a nossa cultura que vem da Grécia antiga, Grécia clássica.
século V, antiguidade, né? 5 ao 10, toda a cultura clássica estava concentrada lá. E a Grécia designava cidadão, aquele indivíduo que ocupava a cidade e que tinha poderes na cidade, né? Ele vivia na cidade, participava dos negócios, das decisões políticas, e isso não incluía as mulheres. Isso não incluía mulheres, nem menores de idade, nem escravos. Ou seja, as mulheres viviam à margem da sociedade, elas não eram cidadãs, ou seja, elas não ocupavam cargos da cidade. E aí, o que acontecia? Elas eram marginais. A gente tem esse resquício hoje. Quem não é da cidade, né, é marginal, só que a conotação de marginalidade hoje, ela é diferente, né? Está atrelada a outras coisas sociais. Infelizmente, a Grécia criou a democracia, mas não vivenciou a democracia. Com esse quadro, onde as mulheres não participavam das decisões. Bem, e o papel social da mulher? Sempre se fala no papel social da mulher. Chega a ser uma retórica, ou seja, é óbvio demais a importância dela. Mas, na verdade, esse papel social da mulher, ele está sempre por trás de bastidores, não é? Ele está sempre atrás da família, da reprodução, da educação, o cuidado com os doentes, a administração da casa, a higiene, né? Então são trabalhos importantíssimos, mas na verdade é sempre escondido. Parece que já faz parte do papel social da mulher. E aí, ampliando um pouco mais o conceito de cidadania, na verdade, a cidadania seria um conjunto de valores sociais que determinam um conjunto de deveres e direitos. É um conceito que a gente repete toda hora. O que é ser cidadão? Se eu perguntar aqui, todo mundo vai responder. É ter direitos e deveres. Já conversei isso tantas vezes com muitos que estão aqui, né? Mas quais são esses direitos? Você sabe? Quais são os deveres? Nós não sabemos responder direito essa pergunta, porque é muito amplo, é muito subjetivo isso. E aí, então, cidadania ficou como o direito de ter direitos. E aí, como nasce um direito? Essa figura é engraçada, né? Qualquer semelhança, né? Os seres, a gente tem que estar o tempo todo fazendo alguma coisa. Então, o direito, ele surge a partir de necessidades. Alguém se viu nisso aí? Né? Todo mundo acho que se vê um pouco nessa figura, né? Então, a partir das necessidades, olha, o papel é importantíssimo, às vezes não é valorizado. Dá a impressão que a pessoa ficou em casa o dia inteiro e não fez nada, né? Mas, poxa, você ficou o dia todo em casa e não fez isso, não fez aquilo. Enfim, a partir de conflitos e novas demandas vivenciadas pelo humano, né, em diferentes contextos sociais, surge a necessidade de suprir aquele direito. Então, o direito, ele nasce da necessidade, e isto é modificável, né? Isso vai se modificando a cada situação que se é vivida. E aí a gente pode confundir direito de cidadão com direitos humanos. Direitos humanos são fundamentais, né? Correspondem às necessidades essenciais para a vida da gente. Ou seja, igualdade, liberdade, são coisas que nós não sabemos exatamente o que significam. Se eu perguntar, o que é ter liberdade para você? O que é ter igualdade? A gente vai ficar um pouco embaraçado para responder. Mas direito à alimentação, saúde, educação, são universais esses direitos, né? É necessidade básica. E aí, por serem direitos universais, eles teriam que ser válidos para todas as pessoas, independente de nacionalidade, etnia, gênero, né? Já que estamos falando de mulheres, classe social, religião, escolaridade, orientação sexual, idade, etc. Direitos humanos. E aí, às vezes, nós perdemos direitos de cidadão, porque são direitos sociais, mas não podemos perder direito como ser humano. Então, se eu sair daqui e for para um outro local, ou para um outro país, os meus direitos de cidadania, direitos sociais, vão se modificar. Né? Eu não sei se vocês já assistiram o filme do Terminal, ele não é muito novo, não. Mas ele aborda isso, um sujeito que fica preso
45 dias no aeroporto. E ele perde a cidadania social dele, ele fica preso, confinado naquele espaço ali. Né? Então, ali ele tem dificuldade de comunicação, os direitos humanos dele estão sendo também afetados. Não poderia acontecer isso. Né? Então, a cidadania, a gente tem que entender, são direitos sociais ou tem a ver com direitos humanos? Bom, e aí, os direitos, eles apareceram, na verdade, em momentos diferentes. A primeira geração de direitos, se a gente não entende isso, a gente vai sempre responder, são direitos e deveres, eu não sei quais são esses direitos, né? A primeira geração de direitos apareceu há muito tempo atrás, na Europa e nos Estados Unidos, bem no auge da mudança do nosso sistema econômico. Então, quando passou de feudalismo para capitalismo, né, o que aconteceu ali? Uma mudança drástica, século XIV para XV, estava tudo acontecendo naquele momento ali. Então, estava vindo, né, a sociedade estava vindo de 5 séculos de falta de movimento cultural, não existia ciência, a saúde era atrelada, a doença era atrelada ao castigo dos deuses. Então, não existiu nada durante 5 séculos, desde o século X até o XIV para XV, não aconteceu nada, a não ser um domínio de uma determinada classe social que só queria enriquecer. Né? A moeda era terra. E a igreja teve uma boa participação nisso, historicamente. E aí o que acontece? Nesse momento, surgiu a ideia de liberdade, mas era de comércio. Né? A ideia liberal. Então, se hoje nós somos chamados de país liberal, e que às vezes a gente não associa a sistema econômico, né? Porque é liberal. Liberal é a liberdade de comércio. Essa ideia surgiu, na verdade, lá quando os burgueses, quando aquela classe social de comerciantes e artesãos começaram a reivindicar direito de comercializar, porque não podia, tudo era do rei, tudo era da monarquia, e eles trabalhavam e não viam retorno daquilo. Então, começou a haver o questionamento do poder absoluto dos monarcas, do reinado. Mas, na verdade, essa liberdade ela acabou sendo relacionada à liberdade de comércio. E os setores populares também estavam juntos, né, querendo brigar contra os privilégios lá dos aristocratas. Então surge a primeira geração de direitos, que a gente chama de direitos civis e políticos. E a tônica disso era a liberdade, mas entenda-se, era a liberdade de negócio. E a segunda geração de direitos? Olha como demoram as coisas. Século XIX. Então a gente saiu do 15 para o 19. Né? 4 séculos. O que estava acontecendo aí? No século XIX, a gente estava no ano de quê? 1800 e alguma coisa? Revolução Industrial acontecendo. E aí mudanças sociais intensas influenciaram o mundo inteiro. Né? E aí o que acontecia? Com aquelas situação toda de trabalho fragmentado, condições de trabalho muito penosas, carga horária excessiva, enfim, começaram a surgir também outras demandas, necessidade de moradia, as pessoas trabalhavam, mas não podiam sustentar suas moradias, não podiam dar educação adequada para os filhos, não podiam ter o próprio alimento, então começou a surgir tudo por conta da demanda social. E aí houve o quê? A briga, né? A demanda pelos direitos sociais. E aí entraram direitos econômicos, direito ao trabalho, organização sindical, greve, estabilidade no emprego, segurança no trabalho, previdência social, saúde, educação gratuitas, acesso à cultura e moradia. Tendo em vista que quando aconteceu aquela modificação, né, do sistema econômico anterior para o capitalismo, o Estado, ele se comprometeu em garantir saúde e educação. Ou seja, o acordo era o seguinte: pode comercializar tudo, mas saúde e educação é um direito de todos e dever do Estado. Será que aconteceu isso? Ou a gente precisa pagar por ele, né? Na verdade, o Estado ele não cumpriu com o seu dever e começou a vender saúde e educação. Vocês sabem disso. Educação a gente tem que comprar em um momento ou outro. Ou você paga por ela no ensino médio, para poder alcançar uma universidade pública depois, ou você paga depois, quando você não pôde pagar uma boa escola no ensino médio. Então a educação, ela é vendida, ela é mais um produto de comércio. A saúde igual. Alguém discorda?
que se nós não tivermos um plano de saúde particular, a coisa vai ficar complicada. Né? Então isso é um reflexo, né, do comércio que surgiu com o surgimento da nossa cultura, que a gente chama de cultura liberal, que é a cultura do comércio. E aí esses direitos, a reivindicação por esses direitos chamava-se direitos de igualdade, igualdade social. E aí a terceira geração de direitos já foi agora, século XX, e demandou de quê? Demandou da necessidade dos direitos específicos. E aí o que acontece? Os direitos não mais eram para os homens genéricos, direitos humanos para todas as pessoas, né? Mas percebeu-se que alguns grupos separados, específicos, tinham necessidades diferentes. Mulheres, criança, adolescente, idoso, portadores de necessidade especial, por aí vai. E hoje a gente tem declaração de tudo. Esses direitos começam a ser garantidos pelas declarações de direitos da criança, declaração de direitos das mulheres. Mas a cidadania ela não pode ficar só no papel, né? A gente tem uma indicação de livro aí para vocês, que é Cidadão de Papel, de Gilberto Dimenstein. A gente está utilizando esse livro esse ano. Fala exatamente isso, que a maioria das vezes a cidadania ela fica no papel, né? E quais seriam os deveres de cidadão? Seria tentar fazer com que todo esse direito estabelecido no papel fosse cumprido para todos. Esse é o nosso dever. Qual é o meu dever de cidadão? Né? A gente sempre se pergunta, tem direitos, mas tem deveres. Que deveres? De fazer com que esses direitos sejam realmente cumpridos, de brigar, de reivindicar que eles sejam cumpridos. Bom, e aí a gente tem grandes conquistas femininas, tem uma fotinha aí que hoje essa foto ela varia em todos os temas, né? E aí, só algumas coisas, mas as coisas demoram muito para acontecer. Então a gente tem ali, ó, desde 1788, quando o político francês reivindica direitos de participação política, emprego e educação para as mulheres. Educação para as mulheres não era algo que podia acontecer, né? 1840, Lucrécia Mota luta pela igualdade de direitos para as mulheres e negros nos Estados Unidos. 1859, na Rússia, na cidade de São Petersburgo, o movimento luta pelos direitos das mulheres. E aí vai, né? Durante eleições municipais, as mulheres podem votar pela primeira vez na Suécia. Alemanha, Associação Geral de Mulheres Alemãs. Depois vem, na França, as mulheres passam a ter acesso aos cursos de medicina em 1870, não podia, de forma alguma. E é importante que todos esses movimentos surgiram de alguma necessidade. E o movimento surgindo, ele abre caminho para que isso se expanda para outros locais. Então, se hoje a gente pode estudar, graças a alguém, algum grupo que fez algum movimento e que abriu o caminho para a gente. Então, o que nós temos que fazer? Também, a mesma coisa. O que a gente vai deixar para o futuro, né? O que nós vamos deixar para outras gerações? Isso é o nosso dever. Primeira escola normal para moças, no Japão, em 1874. Uma universidade feminina, 1878. 1901, o deputado francês René Viviane defende o direito de voto das mulheres. Ou seja, essa coisa do voto demorou, né? Bastante. E no Brasil, tem uma data aí que é um marco, 24 de fevereiro de 32. Foi um marco porque foi instituído o voto feminino. A partir de 1960, já isso agora, né? Recente, os grupos feministas nasceram com o compromisso de lutar pela anistia, pela abertura democrática. E, olha aí, mais 15 anos, esses grupos feministas viveram um apogeu, grandes movimentos no Rio de Janeiro e São Paulo. E é bom sempre a gente lembrar que, infelizmente, algumas associações, elas, na verdade, elas reforçam os preconceitos. Isso aí é particular, né? Eu acho que o feminismo é o machismo ao contrário. Então, eu estou lutando de forma contrária, né? Então, não deveria ser necessário reivindicar tanto por condições da mulher para ser igual. E aí a gente tem hoje uma situação no Brasil e no mundo bem favorável às mulheres. Nós temos mulheres ocupando cargos muito importantes no mundo. E aí temos presidente da República, ministro da Casa Civil, presidente da maior estatal do país.
e muitas outras nas Assembleias Legislativas, Senado Federal, é a força da representação feminina. E aí nós temos no mundo inteiro, né, mulheres ocupando cargos muito importantes. Bom, hoje a cidadania feminina, discutir cidadania feminina e colocar em prática essas questões é uma situação que não tem mais como ser negada. É interesse da sociedade brasileira que esses direitos façam parte realmente da pauta. Porque a mulher, ela é definidora dos rumos da economia, certo? A participação feminina no mercado de trabalho é muito expressiva. Muitas mulheres sustentam suas casas sozinhas, seus filhos sozinhas, né? Tanto na produção quanto no mercado de trabalho. O tempo inteiro a gente está cada vez mais tendo mulheres ocupando cargos que jamais nós pensamos que seria possível. Uma outra coisa assim, importante, mas que tem que ter um alerta, na verdade, né? A participação da mulher nos lucros da economia é impressionante. Quanta bolsa, quanto sapato, né? Ah, eu quero um. Ou seja, essa semana teve uma notícia aí sobre o PIB, está se falando a semana inteira, né? O Produto Interno Bruto, ou seja, tudo que um país arrecada com a circulação de produtos comercializados no país, internos. E aí o que acontece? Quando se vende muita coisa num país, produtos nacionais ou que tenham parte nacional, né, que seja modificado aqui, que seja produzido aqui, esse imposto, essa arrecadação financeira aumenta muito. Quando não se vende, diminui muito. Isso é economia. E aí o que acontece? No ano passado, nessa mesma data, o PIB chegou a 7,5%. Foi muito alto, foi também um alarde. O Brasil conseguiu seu maior PIB. Isso significava que a população estava consumindo muito. E quem é que consome muito, hein? Quem é que consome bastante? Nós mulheres. Forma alguma, né? Pois é. Bem, e aí esse ano o que houve? Quando eles sentiram, quando a economia estava lá em cima, consumo em alta, e o Brasil na frente de muitos outros países em relação ao crescimento econômico, deram freio na economia, reduziram, né, aumentaram os juros, reduziram o tempo para pagar prestações, e houve uma falta de incentivo para o consumo. Não compre nesse momento, não é o melhor momento para comprar. O que aconteceu? Esse ano o PIB cresceu menos do que era esperado, mas ainda cresceu, porque segurar o consumismo desse povo é difícil, né? Mas enfim, ele cresceu pouco, mas cresceu. Vocês vão se deparar esse semestre com um incentivo enorme para o consumo. Compre, 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 você merece isso. Você trabalha tanto, né? Vamos comprar. Ou seja, há um interesse. Então vocês reparem que tudo é gerado por um interesse financeiro. Tudo gira em torno da economia. Então, o grupo de mulheres, que é muito grande, é um grupo que aquece a economia, move a economia, certo? Então não é à toa que se incute na cabeça das mulheres, e dos homens também. Mas a mulher tem mais facilidade para essa coisa, né? Para essa sedução dos produtos. A gente quer estar sempre na moda, bonita, todo mundo invejando, não quer. É bom, né? Pois é, isso já não nasceu com a gente. Mas tem que ficar alerta, porque na verdade, neste momento, nós servimos para aquecer a economia. É ruim isso? Não, não é ruim. Mas também não pode ser muito, porque a economia bombando significa nem sempre qualidade de vida boa pra gente. Às vezes a gente consome muito, está pendurado no cartão de crédito, está inadimplente, não prioriza o que consome, não é? Então, com esse grupo social que consome a beça e que tem uma mídia que cria as necessidades para que esse grupo consuma, e a economia bomba. Então agora é interesse, vejam bem, que a cidadania feminina seja realmente posta em prática. Mas que cidadania é essa? Nós somos necessárias agora. Por que as mulheres caíram no mercado de trabalho? Para poder ter poder de consumo. Então nada é à toa. Não. Ficou um errinho ali, eu peço desculpas. Então, quem é uma cidadã ou um cidadão, isso serve para os homens também, né? Em sociedade de consumo, o que é que a gente vive? Bom,
O sistema capitalista ele é baseado numa ideologia neoliberal. E a gente anda falando isso por aí bastante vezes. O que é ideologia? É aquele conjunto de pensamentos que moldam nossos comportamentos. Não é possível viver sem uma, não. Né? Nosso pensamento não é nosso, a gente acredita em coisas que eu não sei se realmente nós acreditamos ou disseram para a gente acreditar, mas não existe alguém que diga claramente não. É tão sutil que você acredita realmente que aquilo é uma verdade. Então, na verdade, você tem ali um sistema capitalista oferecendo tudo para você, né? Quer vender tudo. Nós estamos na era, lembrado aí por Dom Mauro, que tudo é descartável, até as relações, tudo é rápido, né? Ninguém demora mais, fica para acabar logo, né? Porque se namora tem a conotação de demora, então já enche um pouco, né? Você quer acabar aquilo logo, enfim, trocar logo, tudo tem que ser novo, até o namorado, mas ainda tá com esse namorado, né? Tantos anos, acho que ainda tá com esse celular, essa bolsa, mais de um ano, não trocou ainda. Esse computador enorme, né? Você ainda não trocou, então tudo tem que ser muito novo. E tudo fica muito velho, muito rápido, né? Então, esse é o sistema capitalista que a gente vive. E essa ideologia é aquilo que faz com que a gente acredite que a gente tem necessidade daquele produto. Eu preciso tanto dessa bolsa, né? Eu já tenho 200, mas dessa com lacinho azul eu não tenho, então eu preciso tanto dela. Então, essa ideologia cria necessidade. Estou brincando aqui, mas isso acontece em todas as instâncias da nossa vida. E ainda tem a globalização, que é o fator facilitador do acesso a tudo, né? É muito fácil hoje a gente ter acesso àquele sapato maravilhoso, aquele relógio. Eu posso comprar tudo, de todos os lugares do mundo. Pagar é que é o problema, mas poder comprar a gente pode. Em 1 minuto, rapidinho, pela internet, sem sair de casa, que é melhor? Então, a globalização, ela te facilita isso. E ainda tem os paradigmas culturais, ou seja, é aquela coisa da beleza, né? Quem é belo hoje, o que está se usando, quero estar na moda, quero estar incluído. É uma sociedade que associa a cidadania ao poder de compra. E quem não pode comprar está automaticamente excluído, né? Então a exclusão social ela não pode ser vista apenas por grupos, pessoas que moram na periferia. A exclusão ela vai em todos os aspectos. Então o medo da gente ser excluída é tão grande que a gente toda hora está querendo comprar algo para se inserir. A gente quer adquirir para estar inserido. O medo de ser excluído é muito grande. Então, na verdade, ser cidadão numa sociedade de consumo é complicado. Bem, e aí a concepção de cidadania fica sempre ligada ao poder de consumo. E a supervalorização do consumo cria para a gente aquela ideia equivocada de que a gente pertence à sociedade, né? E quem é que trabalha para isso? A mídia. A mídia trabalha perfeitamente para isso. A programação de uma televisão, ela não é feita a troco de nada. Primeiro se faz um estudo de qual grupo está disponível naquele momento à frente da televisão. Já saiu no jornal essa semana que a Globo já compôs toda a sua programação voltada para a classe C, que é a classe que está emergindo, né? É a classe que saiu da pobreza, quer dizer, não existe mais classe alta, média e pobre, agora é A, B, C, D, que é abaixo da pobreza. Então, as classes sociais estão tendo mais acesso ao consumo e, mediante a capacidade de consumo, é que ele é classificado em categorias sociais, né? Em classes sociais. Então, a classe C é composta por trabalhadoras, empregadas domésticas, enfim, mulher que trabalha mesmo, enfim. E aí, a TV Globo já fez a programação. Vai ter novela que vai falar agora especialmente das empregadas domésticas. Vai aparecer a moda das empregadas domésticas, vai mostrar a Avenida Brasil, o sufoco do ônibus, né? O subúrbio. E aí o que acontece? Quando fala C, eu sou importante, estou aparecendo na televisão e passou até na rua. Então ele se sente importante. Daí é fácil dizer, tá na moda isso, compre isso, você vai ficar agora perfeito, né? E a gente vai atrás. Então é muito difícil a gente não ir atrás. Será que a gente está exercendo realmente a nossa cidadania? Porque a cidadania que eles querem agora é uma cidadania, na verdade, pertinente. É uma cidadania que é necessária, o consumo. Não ainda.
E aí, os direitos, eles são efetivados e conquistados se estivermos atentos às transformações sociais e dispostos a enfrentar as situações que podem impedir ou limitar sua existência. Este é o nosso maior dever. Então, gente, não adianta a gente achar que conhece o conceito de cidadania se nós não conhecemos o contexto social, a realidade. E aí, quando você conhece o contexto social e a realidade, você vai entender quais são os direitos que vão emergir daquelas necessidades, porque cidadania é algo dinâmico. Eu estou cidadã hoje, posso não estar amanhã, né? Porque não é um conceito fechado, engessado, as necessidades vão surgindo. E o pior, as necessidades são criadas na maioria das vezes. E aí vão surgindo maneiras de se pedir, para se inserir, para se sanar aquela dificuldade. E aí surgem os direitos e os deveres. Mas vamos pensar naquela cidadania real, né? Aquela cidadania em que a gente vai olhar pela natureza, pelo próximo, ou seja, quando sempre tem alguém querendo lucrar muito num lugar, tem alguém perdendo muito do outro lado. Então, na verdade, a gente vai estar trabalhando esse assunto cidadania e exclusão social nos próximos 2 meses. A gente só está iniciando e eu quero que vocês fiquem atentos, porque, na verdade, não adianta nada todo o conhecimento técnico que a gente tenta passar aqui se nós não estivermos entendendo quem nós somos, em que contexto estamos, em que meio nós estamos, qual é a ideologia que está nos manipulando e nos direcionando. Então não adianta, senão é conhecimento vazio, né? Eu não posso ser um educador em saúde se eu não tenho um conceito correto de saúde. Ok? Será que hoje todos nós temos saúde? Depende do conceito que você tem. Se for só ausência de doença, nós temos saúde, mas há muito tempo não é mais esse conceito. Certo? Então, o que eu queria trazer para vocês hoje era essa reflexão, certo? Sônia, obrigada, vocês assinaram. Agora a palavra está com vocês. Né? O que vocês quiserem também aproveitar, fazer alguma pergunta, a professora Edeusa está disposta, animada ainda. Todo mundo entendeu tudo? Quer falar, quer se colocar? Não necessariamente uma pergunta, mas uma reflexão. Pois não. Vamos lá. A senhora explicou o papel da sociedade feminina em geral, agora eu olhar a sociedade em geral. Mas eu gostaria de saber a opinião da senhora. Qual é o papel da mulher hoje em dia na sociedade? Uma pergunta difícil, né? Pois é. Qual é o papel da gente? O papel é lutar, na verdade não é nem lutar, né? É exercer a cidadania a partir do momento que eu entendo. Então, quando eu sou cerceada, e não importa se é mulher, se é homem, mas se eu não consigo, por exemplo, atingir todos os verbos que envolvem a cidadania, que estar numa família, ser alguém socialmente, né? Trabalhar no sentido de criar coisas, não só de produzir. Se eu se eu entendo as informações que são passadas, não apenas recebo as informações, porque é diferente, né? Você recebe a informação, depois você processa a informação, depois você faz uma leitura e compreende, depois toma decisões. Então, se desde o momento que eu tenho a capacidade, o papel da gente hoje mudou. Eu tenho que entender tudo o que está acontecendo e ser capaz de fundamentar minhas decisões. Não basta brigar à toa para ter esse ou aquele direito se eu não entendo. Então, não se afastando da casa, porque hoje tem essa tendência, eu acredito também, que o papel da mulher está um pouco deturpado. A mulher hoje tem que trabalhar, é a ditadura, né? Tem que trabalhar, tem que ser linda, não pode ter uma celulite de jeito nenhum, não pode isso, não pode aquilo. Mas aquele papel dos bastidores que eu coloquei, eu acho que ainda continua sendo o nosso papel. Não é diferente do homem, certo? Mas enquanto gênero, a gente tem uma acessibilidade diferenciada. Eu acho que a mulher, ela tem que fazer tudo um pouco. Ela tem que continuar em casa, trabalhar, ver os filhos, sem sentir culpa, porque esse é um problema sério. A gente hoje sente muita culpa. Tem a obrigação de estar no mercado de trabalho, mas ao mesmo tempo tem aquela culpa. Não estou em casa com os meus filhos. Acho que a gente tem que fazer isso, né? Sem culpa. Se eu optar por estar mais com os filhos do que trabalhar, né? Eu vou fazer isso sem culpa. Esse é o papel.
é ter liberdade de pensamento. Infelizmente a gente não consegue essa liberdade, a gente não consegue porque está atrelado, está amarrado. A gente acha que alguém vai... Mas como é que eu vou viver sem 3 empregos? Eu posso viver, viu, Damael falando? Eu preciso do mínimo necessário para viver com conforto. Então, a partir do momento que a gente tem um trabalho que te dá um certo conforto, que permite que você dê educação de qualidade para o teu filho, né? Que permite que você esteja com ele, que permite que você tenha uma casa confortável. Então, acho que esse é o papel. E, principalmente, fazer essa orientação, né? Porque a gente não pode migrar o papel da mulher do lar para o mercado direto. A gente tem que ter esse meio termo. Acho que a grande coisa... Eu me sinto ainda devendo muito a mim mesmo. Mas eu acho que ser cidadão hoje é encontrar o meio termo que te deixe feliz. Tá feliz? Tá bom. Sem atender a demanda alheia, né? Da sociedade. Isso é o mais difícil. Eu não sei se eu respondi, mas eu penso assim sobre o que é a mulher na sociedade, né? Você acha que a Dilma inspirou algumas mulheres a ocupar cargos importantes? Porque agora a gente está vendo uma onda de delegadas, uma onda de promotores, de juízes, que há algum tempo a gente não via. Então, isso, sim, inspirou algumas mulheres a achar que pode tomar conta do poder, que pode ter esse poder assim, nas mãos? Eu acho que é sempre um incentivo. Primeiro que ela é a autoridade máxima. E isso, de alguma forma, muitos poderes, muitos serviços, eles vão querer sempre agradar ao poder máximo. Então, politicamente correto incentivar também mulheres para o poder. Afinal, todo mundo quer ficar bem com a autoridade máxima. Não só isso, mas fora isso, acho que tem um espelho mesmo. Quando a gente vê que alguém consegue, eu também quero chegar lá. Mas acho que tem muito de política, de querer, de permitir, porque a sociedade, na verdade, ela permite ou não as oportunidades. Então, se você tem, como nós já tivemos tempos atrás, uma sociedade excludente em relação às mulheres não ocupavam cargos importantes, por que um ou outro serviço iria colocar uma mulher? Agora não, a autoridade máxima é uma mulher. Então, eu acho que incentiva economicamente. Hoje tem sido politicamente correto as mulheres ocuparem os cargos mais importantes, né? Agora, particularmente, eu acho que porque nós vamos no rumo mesmo, entendeu? Só estamos escolhendo a roupa, o sapato e a bolsa. Se ninguém dá jeito nisso, não vai ter nada, né? Particularmente, eu acho que vai dar tudo certo com as mulheres no poder. A gente vai ser organizada, não é? Vai dar. A gente dá conta de tanta coisa, imagina nesses serviços, eu acredito, né? Eu tô brincando. Acho que todo mundo tem a capacidade. Eu queria levantar um tema preocupante, que é a violência contra a mulher. Tá? Eu tenho uma esposa que trabalha numa delegacia, né, que a gente conversa sobre isso o tempo todo, a respeito, né, da violência contra a mulher, da impunidade contra o agressor. E há pouco tempo atrás, no mês passado, uma amiga minha do meu trabalho sofreu uma violência de um ex-marido que se achava no direito de ter uma outra mulher e obrigá-la a estar com ele ainda também, né? E nisso ela sofreu uma violência, levou 5 tiros desse ex-marido, né? E ela conseguiu sobreviver a esse atentado, tá? Mas automaticamente ela teve que se isolar, teve que fugir para um lugar desconhecido, levando uma criança recém-nascida. Ela tinha acabado de voltar de uma licença de maternidade, tá? E essa criança ficou, né, separada da mãe enquanto ela estava internada. Então ela não pode voltar ao trabalho dela, obviamente, por medo desse ex-marido que é policial militar, entendeu? Então eu acho que a impunidade nesse termo da violência contra a mulher ainda está muito aquém do que deveria ser, em termos de justiça, tá? Eu acho que o próprio homem deveria levantar uma bandeira contra esses homens violentos, tá? Eu acho que educando seus filhos, não como um homem dizendo que é machão, que isso é um sinônimo de ser machão, mas que deveria educar seus filhos para tratar essa mulher com dignidade, tratar essa mulher como ela deveria ser tratada. Como ele olha a mãe dele,
ele deveria tratar esse filho, para tratar essa mulher como uma futura mãe, né, dos seus filhos e mãe da sociedade. Eu acho que a política ainda não está vendo de uma forma devida essa questão da violência contra a mulher. Eu agradeço a contribuição dele, muito importante esse assunto. Entretanto, a história traz uma história imensa de dominação masculina. E demora mesmo, né? Então, desde os tempos, os primórdios, como diria meu aluno, os homens dominam muito. E as mulheres, hoje não cabe mais isso, né? A subserviência, ela ainda se cala muito, ela ainda permite muito essa violência. E em termos políticos, eu acredito, isso que a gente falou, quando é conveniente, vamos estimular a cidadania feminina, né? Mas a questão da violência incomoda quem? Então, eu acredito, sinceramente, quando incomodar mais a economia, eu acredito que tenha mais alguma importância, né? E nós somos criados numa sociedade machista. Não é raro ver uma mãe dizer para o menino: tá chorando porque o homem não chora. Nós fazemos isso, né? Nós educamos. Quem educa os filhos são as mães. Os pais também, mas às vezes a mãe tem mais ascensão sobre o filho e a gente faz essas coisas. Tá chorando, isso não é coisa de homem não chora, né? E a gente incentiva de alguma forma a subserviência das nossas filhas em relação aos nossos filhos. Eu acho que é mais uma coisa para a gente pensar, né? Preste atenção quando você chamar a atenção da sua menina e do seu menino, como é que você está falando com eles. Tá bom? Obrigada, eu acho que é um tema super importante, principalmente vindo de um homem, né? Parabéns. Dominão. Eu acho que a conquista maior que nós vamos conseguir é entendermos a nós mesmos, qual é o nosso real papel como ser humano, né? Porque por enquanto acho que ainda falta, nós estamos só reproduzindo o que a sociedade pede pra gente. Eu acho que um papel importante e a conquista maior não é conseguir votar, não é alcançar um cargo superior, porque às vezes a gente alcançando aquele cargo tão importante, a gente não exerce a coisa que a gente mais gosta de fazer, que é ficar em casa com o nosso filho, né, que é passar um fim de semana em casa. Então, às vezes, eu não vejo essas conquistas, eu vejo como marcantes, mas pessoalmente eu não desejo uma conquista dessa para mim, de encontro a muitas coisas que eu gosto de fazer. Então a conquista é a gente fazer, ficar feliz, né? Ficar feliz sem culpa, conseguir dar conta daquilo que a gente realmente consegue dar. Não, a gente se propõe a fazer milhões de coisas. Eu acho que a gente está pensando em conquistas muito grandes, mas às vezes a nossa vida pessoal tem que ficar muito de lado. E essa conquista, às vezes a gente tem que retroceder um pouquinho, né? E a maior conquista que eu conseguiria hoje seria equilibrar isso para mim. É ficar com tempo para ficar sem fazer nada, sabe? Não é que tempo sem fazer nada, mas sem me sentir culpada de não estar perdendo tempo. Nossa, eu tô à toa, tô perdendo tempo. Para mim seria uma conquista enorme, mas a gente está a passos largos para ir para muito longe disso. Bom, em nome aí da universidade, do grupo que trabalha com a parte toda de conhecimentos e informação da universidade, que tem o blog, já está na página, já está no ar. Eu convido a vocês a participarem das demais atividades que estão sendo planejadas, porque a nossa ideia é trabalhar em sintonia com uma formação mais ampla, mais integrada, e cujos sistemas fazem parte. E isso a gente entende como culminando com uma formação profissional ainda mais ampla e melhor. Então a gente entende que tudo isso faz parte. Entender um pouco do que é a cidadania, do que são esses outros aspectos, esses outros temas, que vão fazer vocês melhores profissionais e, sem dúvida, com diferencial também na vida de vocês, pessoal. Né? E depois o resto a gente conquista brincando aqui com a professora, né? Quando a gente conhecer o nosso próprio desejo, né? Nosso autoconhecimento para a nossa própria formação. Então a formação profissional faz parte da nossa vida,
mas a nossa formação plena é que culmina essa vida, é que nos orienta para sermos pessoas melhores num mundo melhor, e do qual vocês vão fazer parte. A gente espera sim, homens e mulheres, sem brigas, aliados para fazer um mundo melhor. Eu acho que hoje a fala do Dom Mauro foi tão inspiradora, né? Do alto da sua sapiência, né? Do seu tempo de trabalho, de peregrinação pelo país, porque ele é um peregrino, ele vai levando a mensagem dele para todo mundo. Imaginar o quanto também a gente pode se inquietar e fazer a diferença. Uma boa noite para vocês e um feliz dia para nós mulheres. Sem eles não somos nada, a gente tem que confessar. A gente é importante manter. Sempre eu vou dar um conselho, né? Mantenham as diferenças e lutem contra as desigualdades. Seguindo o que o Dom Mauro falou, eu acho que esse é o caminho, certo? A diferença é